Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje, com aquele nosso vídeo tradicional, né, o dia depois do jogo, falando sobre algumas notícias e trechos também da coletiva do Rogério Ceni de ontem, que foi mais uma boa coletiva do Ceni. O Ceni tem se especializado em dar coletivo. O Ceni está melhor dando coletivo do que às vezes montando o seu time, mas é só um detalhe, um cutuco. Mas antes, até mesmo de pedir o like para você se inscrever no canal, enfim, eu queria, da minha parte, pedir desculpas, né, pela nossa live de pós-jogo ontem, né, que por problemas aqui com o meu filho e tal, eu tive que sair um pouco mais cedo, né, a gente passou muito tempo no hospital com ele, né, durante a madrugada, teve problema na garganta, enfim, e aí eu fiz a live ontem, não rendeu do jeito que eu gostaria, né, e eu me senti incomodado, então me senti na obrigação de, antes de a gente falar, passar as notícias aqui, as informações, pedir a devida desculpa para você, que é amigo do canal, que sempre está aqui com a gente, que está participando, deixando o like. Então, peço humildemente desculpa pela live de ontem. Prometo que as próximas serão bem melhores do que foi essa de ontem. Beleza? Obrigado. Agora, se você puder, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa moral para a gente. E vamos falar sobre a coletiva do Ceni, porque um ponto me chamou a atenção e foi logo na primeira pergunta. Um ponto me chamou a atenção. Rogério Ceni teria jogado a toalha em relação à Libertadores? Porque a primeira pergunta é sobre elenco e sobre a Libertadores. Se estar na Libertadores seria um up, para dar um up nesse elenco de São Paulo. Aí o Rogério Ceni respondeu falando que ele, independente se estiver na Libertadores ou não, deve ser muito pouco mudado o elenco do São Paulo. Não deve ter tanta mudança assim de contratação. Como a gente já vem falando aqui, vai ser contratações famosas pontuais. Nem sei se isso aqui é um ponto, mas enfim. Pontuais. Então, o Rogério já meio que deixa entender que Libertadores ou sem Libertadores vai ser tudo do mesmo jeito, vai ser tudo igualzinho. Ou muito próximo. Sobre a questão de estar na Libertadores, ele fala que o São Paulo hoje não é o favorito para ir para a Libertadores, porque tem times à frente do São Paulo e tem times com mais vitórias que o São Paulo. Mas ele fala, o número de vitórias é o que vai colocar a gente mais acima. Então a gente precisa vencer para poder, além de ter esse critério de desempate, depender só da gente. E nós falamos ontem na live que o São Paulo não depende só dele. Não depende só dele para essa classificação. Precisa torcer contra também outros clubes, além de fazer o seu papel. 3 jogos em casa, 3 jogos fora. É uma missão difícil, principalmente os jogos fora, né? Que a gente sempre sabe que fora o São Paulo né? Mas o Rogério, então, ele deixa a entender que quer estar na Libertadores, mas o São Paulo não é o favorito a estar na pré-Libertadores. E ele disse ainda que ele almeja, sim, ganhar uma Libertadores, que todo treinador almeja ganhar a Libertadores. Mas ele falou, eu sou realista. Hoje o São Paulo não é time para ganhar uma Libertadores. Não foi time nem para ganhar uma Sul-Americana. Era, mas não foi. E isso a gente sabe que faz muita diferença também, não é mesmo? Então o Rogério Ceni foi muito bem, foi muito esperto na resposta, e ele colocou lá que ele quer estar e torce para que o time se fortaleça durante a competição se estiver na Copa Libertadores. Então, assim, o Ceni entende do que está falando, ele coloca o que quer estar lá, mas não coloca o São Paulo como favorito, porque se dá uma zebra, aquela coisa toda, e aí ele está respaldado. Porque senão, se ele fala que não, vamos estar na Libertadores, o São Paulo não entra, pau na cabeça do Ceni, o pessoal bate em cima dele de novo. Aí ele fala, gente, eu quero estar na Libertadores, prefiro estar na Libertadores e tal, mas não depende só da gente precisa ganhar, tem que torcer com os caras lá, tal. Já coloca toda a situação de uma forma diferente o Rogério Ceni. Como eu disse, ultimamente ele tem se especializado mais em dar boas coletivas do que armar bem o time. Por falar em armar bem o time, o São Paulo que vai precisar de reforços, e esses reforços que sempre estão aí borbulhando no São Paulo, a gente traz aqui algumas informações sempre que aparece alguma coisa, mas a gente sabe, mais uma vez, contratações somente pontuais. E o Rogério ainda disse na coletiva, eu prefiro usar jogadores da base.
Eu prefiro a base porque é patrimônio do clube e a gente não gasta tanto. Ou seja, aquilo que saiu num estudo que foi feito, que o Rogério usa muita base, usa mais a base do que os jogadores contratados, justamente ele deixa tudo muito claro agora. Realmente eu uso mais a base, eu prefiro a base, prefiro que é produto do São Paulo. É uma preferência do Ceni, mas aí é aquele negócio. Ele mesmo na coletiva ainda fala, tá saindo aí, vão sair alguns jogadores e a gente vai perder esses jogadores da base experientes. E aí vamos ter mais 3, 4 anos para esses jogadores que estão chegando, como o próprio Pedrinho, que está chegando, o Thales, né? Esses jogadores, o próprio Moreira, esses jogadores tenham mais experiência mesmo sendo da base. Então, assim, é meio complexo, é meio complicado se você for analisar, mas o Rogério prefere a base, mas precisa de jogadores experientes, mas se ele puder, ele só tem a base. E aí ficou também meio, né? Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá. Enfim, essa parte que eu não entendi muito bem. Mas o São Paulo sim terá, tudo isso que eu falei para falar que o São Paulo terá reforços pontuais, que eu já disse aqui, goleiro, zagueiro, ponta de velocidade. Beleza? Então, assim, esses serão os locais que o São Paulo deve trabalhar para contratar. Acho muito pouco provável um meia pensante do estilo Ganso ou qualquer outro. Acho muito pouco provável um atacante de fato, né? Acho que o São Paulo vai mexer o doce, né, como diria, para essas 3 posições aí que são consideradas as mais pontuais e que o São Paulo vai precisar de reposição rápida e não tem na base. Porque o Rogério deixou bem claro, né? Se tiver na base, me dá da base que a gente investe. E ainda o Rogério deu uma cutucada na diretoria. Falou, olha só, não adianta nada, a gente vem, coloca os moleques da base, aparece, tal, e os caras saem de graça. Se ligou? Rogério Ceni esperto na hora de também dar aquela cutucada, na hora de dar aquela, né, aquela envolvida, aquela cutucadinha na diretoria, que é bem da coisa do que o Rogério gosta de fazer, com uma certa classe, com uma tranquilidade, né, com aquela, né, enfim, o Rogério Ceni, como eu disse, vem se especializando em fazer boas coletivas. Para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu quero convidar você a, daqui a pouco, vai sair aí um shorts, uma opinião em relação aos alguns jogadores que entraram ontem, né? E tem muita gente batendo no peito e falando: eu falei. Esses caras aí que vocês estavam pedindo, não joga nada. 10 minutos é o suficiente para todo mundo, ou para todo mundo não, né? É o suficiente para muitos cravarem que jogadores não, jogador A, B ou C não jogam nada. Mas uma temporada inteira não é o suficiente para os mesmos não acharem que né, que o jogador que está ali também não joga nada. Não é questão de esse joga e esse não. Esse que entrou agora não joga nada. O que está ali é bom jogador. Então, tem essa discrepância aí, mas a gente fala mais sobre isso nos shorts que a gente vai fazendo durante o dia e também durante a semana aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Passamos dos 2.400, muito obrigado. Vamos rumar aí aos 2.500 e chegar aos 3.000 rapidinho, porque chegando a 3.000 inscritos, tem prêmio, tem brinde aqui do nosso canal, beleza? E é brinde bacana, viu? É brinde bacana. Então, se inscreve no canal. É um brinde do São Paulo, claro. Mas deixa o like então, se inscreve no canal que a gente sorteia um brinde para vocês. E chegando a 10.000 inscritos, tem mais prêmio bom também. Beleza? Então, valeu. Tchau, tchau. Meio ruim esse final, mas vai levando assim, porque sabe como é que é. Enfim, tá tudo